Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de áudio e vídeo das nossas mensagens para te oferecer o nosso melhor. Você também pode melhorar a tua relação conosco se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos, participando dessa grande obra, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome que está sobre todo nome. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga crescimento em graça e em sabedoria de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, povo adquirido pelo Rei Jesus. Nada é mais gratificante para uma criança quando alguém que por algum tempo não o via, contemplando-o, diz: Você cresceu. Entre 100 meninos ou meninas anseiam por alcançar a vida adulta e abandonar aquele sentimento de inferioridade, de total submissão aos pais e a todo mundo, sem ter o direito de decidir por si mesmos sobre alguns aspectos que eles consideram importantes nas vidas deles, e deixar de receber ordens todo o tempo, aquelas ordens que sempre interrompem a brincadeira ou qualquer coisa que eles estejam fazendo. Todas as pessoas, meus irmãos, inclusive as crianças e adolescentes, desejam ter as suas opiniões levadas em conta, como havendo sido expressas por alguém que sabe o que está dizendo ou o que está fazendo.
Mas, no entanto, muitas vezes isso não ocorre nessa fase da vida humana. E está bem que seja assim, devido à inexperiência. Então, meus irmãos, a subsequente ansiedade é algo prejudicial para o desenvolvimento da criança ou do adolescente, porque, na tentativa de antecipar a idade adulta, a pessoa deixa de viver a própria infância, essa fase tão essencial para a formação intelectual, cultural e psíquica de cada um de nós. E é assim, meus irmãos, porque quando manifestada em excesso, a ansiedade traz consigo aquela sensação incômoda de que o tempo não passa, tornando mais penoso e menos produtivo o próprio autodesenvolvimento e o preparo para a chegada da tão esperada fase adulta. Não é incomum que as crianças se sintam como pessoas diferentes quando olham para si diante da estatura e a desenvoltura dos adultos ao seu redor e ficam se perguntando se um dia elas também irão ser como eles. E quanto aos adolescentes, o que eles mais querem é abandonar essa fase em que não são nem uma coisa e nem outra. Não são crianças e nem adultos, mas algo intermediário em que se encontram como numa metamorfose que não termina nunca. Mas não tem jeito, meus irmãos. Precisamos aceitar que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E, dentro desse princípio, tempo para ser criança, adolescente e adulto. Não podemos acelerar as coisas ou pular fases dentro do processo natural de evolução criado pelo Senhor. Muito embora, meus irmãos, algumas vezes o sofrimento vivido durante a infância ou adolescência possa trazer uma maturidade precoce, não nos convém que seja assim. Precisamos aceitar e respeitar a natureza da forma como ela é e não tentar moldá-la da forma como nós gostaríamos que fosse. Não podemos nos rebelar contra a excelência da criação de Deus, onde todos os elementos se encaixam com perfeição. Mas vejam a complexidade do ser humano. Quando alcançamos a fase adulta, 100% das pessoas gostariam de ser mais jovens. Razão pela qual a grande maioria dificilmente revela a sua verdadeira idade, principalmente quando solteiras. Então, tentando aparentar uma pretensa juventude, as pessoas se maqueiam, se submetem a cirurgias plásticas, pintam os cabelos e tentam fazer crer que realmente são mais jovens. Há quem diga até, meus irmãos, que as pessoas deveriam nascer aos 18 anos e crescer até os 25 e então congelar tanto a idade quanto o envelhecimento. Ora, isso é uma insensatez que só descobrimos quando alcançamos a chamada melhor-idade. Porque a infância, com toda a sua ingenuidade e inocência, sem qualquer tipo de preocupação, e com o mundo todo colorido e repleto de fantasias diante dos olhos, é, sem dúvida, uma das fases preciosas das nossas vidas. Algo que o mundo rapidamente se encarrega de roubar e que não volta nunca mais. E a chamada maioridade é uma concentração de experiência, conhecimento e sabedoria
obtidos em todas as fases anteriores. E também não adianta tentar evitar a velhice, ela já está a caminho. Porque desde o nosso nascimento estamos avançando em direção a ela, um passo a cada dia. Eu não conheço ninguém que sonha em morrer jovem. Mas observem, meus irmãos, como Jesus enfatizou a importância da pureza e humildade das crianças em todas as fases das nossas vidas, não apenas na infância. Mateus 18, 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mateus 21, 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor? Marcos 10, 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Meus irmãos, as crianças são isentas, devido à sua inocência, de culpa e de responsabilidade. Se nós conhecêssemos, quando ainda crianças, os trechos bíblicos que acabamos de apresentar, certamente não ansiaríamos tanto pela chegada da nossa fase adulta. Quando então, a partir da maioridade, nos tornamos totalmente responsáveis pelos nossos atos perante a justiça dos homens. Mas lembrem-se, irmãos, nessa fase intermediária, entre a infância e a adolescência, que é quando adquirimos a consciência dos nossos atos, já nos tornamos responsáveis também pelas nossas decisões e feitos perante o nosso Deus Criador, a ponto de, desde essa época, quando necessário, já nos submetermos à disciplina, correção e açoite da parte do Senhor. É preciso usar de sabedoria, porque justiça dos homens é justiça dos homens, e justiça de Deus é justiça de Deus. Devemos nos submeter a ambas as justiças, mas temos que buscar sempre, em primeiro lugar, a justiça de Deus. Mateus 6:31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, ninguém é capaz de impedir ou inibir o próprio crescimento físico, em estatura, ou mesmo o crescimento intelectual de qualquer pessoa que se dedica a pesquisar e aprender.
Os filhos do mundo, meus irmãos, anseiam por ser grandes homens e grandes mulheres do mundo, pessoas importantes, poderosas, afamadas e reconhecidas. Mas nós, filhos de Deus, buscamos sempre o reconhecimento da parte de Deus e não desse mundo a que nós não pertencemos. Precisamos chegar à condição de homem perfeito, à medida da estatura completa de Jesus Cristo, para que sejamos grandes homens e grandes mulheres de Deus, efetivamente. E para que não sejamos como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pela astúcia dos falsos mestres e enganadores que andam por aí, espalhados pelo mundo. No trecho inicial que apresentamos, vemos a informação de que Jesus, quando ainda menino, crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Para vocês verem que não há limite de idade para esse crescimento. Naquela época, Jesus contava com apenas 12 anos. Jesus é o nosso maior exemplo de conduta, porque ele se fez homem, se humilhou e se sacrificou por amor de todos nós que somos dele. E não foi à toa que ele passou por tudo isso, meus irmãos. E ele disse também: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse amor, transbordante de graça, é uma clara indicação da maturidade espiritual. Fica então claro que o nosso crescimento espiritual não é apenas recomendado, mas também requerido pelo Senhor. Ele deseja o aperfeiçoamento dos santos, para que possamos servir a obra do seu ministério, edificando o corpo de Cristo. Efésios 4, 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Meus irmãos, assim como em relação ao crescimento intelectual, nós precisamos também buscar o crescimento espiritual com uma postura ativa. Deus quer que nós o conheçamos e para isso nos deixou a sua Bíblia. Mas não basta apenas ler a Bíblia como se fosse um livro de história ou, ocasionalmente, temos que lê-la integralmente e estudá-la regularmente, com compromisso. E sempre usando, meus irmãos, muita atenção, pesquisando sempre em fontes confiáveis para podermos descobrir as verdades de Deus e conhecermos a cada dia mais o caráter daquele que nos criou e nos familiarizarmos com o amor e a graça de Jesus. É essa prática contínua que nos leva a um crescimento espiritual irreversível e que também se constitui, meus irmãos, no único caminho para a nossa salvação.
Mas, no entanto, meus irmãos, nem todos se dedicam como deveriam ao aprendizado das verdades de Deus. Então você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda vive aprisionado à extinta lei de Moisés, esse regime que Jesus aboliu há mais de 2000 anos atrás, mas que continua realizando aí os seus jejuns, as suas vigílias, batismo nas águas, subida aos montes. Saiba, meu irmão, que Deus não recebe mais sacrifícios carnais. Ele espera misericórdia de nós e não sacrifícios. Você precisa mudar de vida. Abandone o judaísmo e descubra a simplicidade e a excelência da graça do nosso Senhor Jesus. Para isso, leia todas as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Leia toda a Bíblia, meu irmão. Mas se concentre o teu foco nas epístolas do apóstolo Paulo e no livro de Hebreus. São 13 cartas escritas por Paulo que se encontram na Bíblia. Além do livro de Hebreus, que muitos atribuem a autoria ao apóstolo Paulo também. É lá onde se encontra a revelação desse novo pacto, o pacto da graça, deixado pelo Senhor em substituição à antiga lei de Moisés, através do apóstolo Paulo. Saia do judaísmo, meu amado irmão, e venha para o verdadeiro cristianismo. Não viva mais para Moisés, nem para o Jesus homem, ou Jesus crucificado e morto. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele não é mais um homem carnal. Ele agora é o Espírito, exaltado e glorificado soberanamente. O nosso grande Rei e Juiz, o nosso Criador e Redentor. Ninguém será salvo por Moisés ou pelo judaísmo, meus irmãos. Todos precisamos nos converter ao Jesus vivo e presente e à sua graça. Essa é a nossa verdadeira conversão. Mas se você insiste no judaísmo da lei de Moisés, independentemente da tua idade física, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje eu tenho que te dizer que espiritualmente você ainda é um menino. E todo menino precisa crescer. 2 de Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras,
para que ninguém se glorie. Agora me dirijo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, adulto espiritual, que já deixou os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo e que vive em espírito, pela fé e pela graça de Jesus, com a plena convicção da sua salvação eterna e com os sentidos exercitados para poder discernir entre o bem e o mal. Damos graças a Deus, ao nosso bom Deus, porque você cresceu e queremos te dar as boas-vindas a esse grupo dos chamados e escolhidos. Você agora pertence à congregação dos santos, aqueles que irão se reunir no céu diante de Jesus para louvá-lo para todo sempre. Não importa a tua idade física, você já não é mais uma criança espiritual e tampouco é servo, mas filho de Deus. Dê um forte glórias a Deus, porque essa é a maior vitória que se pode ter nesta vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não aceite mais o leite espiritual. Isso já passou. Você precisa agora ingerir alimento sólido, consistente, para que você possa se aprofundar cada vez mais no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Não se acomode. Continue a crescer, porque o Senhor vai te usar na obra dele. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Salmo 149, 1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Hebreus 5, 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de mantimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Meus irmãos, no mundo, nem sempre o nosso crescimento intelectual agrada às pessoas. Muito embora isso não seja revelado abertamente, nas entrelinhas, ele é bem visto até um certo nível. Porém, a partir dali, nós passamos a ser ameaça para alguns. Existem pessoas que pisam nos outros e até matam para eliminar uma possível concorrência. Esse é um mundo perverso, dominado pelo ódio, pelo maligno. Um mundo a que nós não pertencemos e nem devemos buscar nos integrar, porque não é essa a missão que nós recebemos do Senhor. Nós estamos nesse mundo, mas não somos do mundo. Aqui nós somos peregrinos, meus irmãos. E um dia retornaremos para o lugar a que realmente pertencemos. Hebreus 11, 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé,
sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Meus irmãos, infelizmente, precisamos dizer que no meio evangélico as atitudes não diferem muito das que existem no mundo. E isso não deveria ser assim. Ao invés das pessoas se alegrarem por cada um que se torna adulto em espírito, porque ele passa a ser mais um soldado a militar nessa árdua guerra em que se consiste a divulgação do Evangelho, a exemplo do mundo, algumas pessoas se incomodam com o nosso crescimento, porque passam a nos ver como concorrência para elas. Então, meus irmãos, o que deveria ser uma unidade, na prática se tornou uma diversidade e uma adversidade. Porque existe uma guerra camuflada entre as chamadas denominações. Uma atacando a outra. E algumas até mesmo monopolizando os espaços de evangelização, por exemplo, nas televisões, onde uma chega a ter, meus irmãos, por vezes, 3 canais, apresentando a mesma imagem, o mesmo programa simultaneamente. A despeito das palavras de Jesus, de que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, é lamentável que alguém se postule como dono das ovelhas que são de Deus. Mas nada disso, meus irmãos, pode ser impedimento para o nosso crescimento e para o nosso cumprimento ao chamado que recebemos do Senhor. Precisamos estar conscientes, isso sim, de que os nossos adversários não são apenas os do mundo. Mas não tenham dúvida, meus amados irmãos, quando o foco da congregação for a pregação e divulgação do Evangelho, qualquer ajuda é válida e aceita. Mas quando o interesse estiver na contribuição dos fiéis, ele será considerado como um concorrente e tratado como um inimigo. Meus irmãos, sejamos inimigos do mundo, mas nunca do Senhor que é conosco, e nem do povo que é de Deus. 1 de João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mateus 9,37. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, realmente, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Meus amados, existem irmãos que têm medo de assumir responsabilidades, mesmo sabendo que o Senhor é conosco. Jeremias tentou alegar que ainda era um menino para não profetizar contra o povo de Israel. Mas de que adiantou? De nada.
nada, meus irmãos. Não podemos tentar frustrar os planos de Deus. Jeremias 1:4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Meus amados irmãos, problemas sempre haverão, lutas também, mas também vitórias. E não existe vitória sem luta. O nosso chamado é do Senhor. Então, não rejeitemos ao chamado e nem ao Senhor. Jesus deixou claro que espera que nós demos frutos permanentes e que o Espírito Santo intercede pelos santos. Confiemos nele, somente nele, porque ele é fiel aos seus princípios, promessas e propósitos. João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Meu amado irmão, minha amada irmã, agora veja que grande testemunho de vida. A despeito de toda oposição, de toda torcida ao contrário, você cresceu espiritualmente. Isso foi e é pela graça do nosso Senhor Jesus. Deus te ama muito. E por isso, Ele te deu conhecimento e sabedoria. E Ele te deu talentos. Não ouça as vozes que te dizem que você não pode, que você não consegue. Em Jesus nós podemos todas as coisas. E você é uma prova disso. A graça do Senhor te alcançou e te trouxe o crescimento. Quando você se sentir ansioso ou inseguro, pare um pouco, respire fundo e olhe para si mesmo. Para o você de ontem e o você de hoje. Você vai se surpreender com a tua evolução. Não importa o quanto você estudou ou em que se especializou. Na graça de Jesus, o teu crescimento é notório. Você cresceu. E não pode mais se comportar e nem ser tratado como um menino. Jesus tem expectativas a teu respeito. E ele exemplificou isso na parábola que veremos a seguir. Mateus 25:14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Observe, meus amados, que Deus nos dá dons e talentos, não para
guardarmos numa gaveta, mas para usarmos em prol da sua obra de divulgação do Evangelho e para demonstrarmos o nosso amor pelos nossos irmãos. Portanto, meus irmãos, não se recusem a usar os dons de Deus para não sofrer as consequências. Mateus 25, 14. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e que ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas glórias a Deus, você cresceu. Hoje você é um novo homem, uma nova criatura, formada pela graça do nosso Senhor Jesus, para a realização das boas obras. Mas será que a divulgação das verdades de Deus foi uma atividade fácil para Jesus ou para os seus discípulos? Não, meus amados irmãos, muito pelo contrário. Jesus sofreu perseguições e ameaças e, por vezes, teve que fugir para salvar a própria vida. Ora, se Jesus suportou toda a oposição e venceu, e Ele é conosco, nós também venceremos. Desista, meu amado irmão, minha amada irmã, dos teus planos. E encare o teu chamado. Nunca, jamais desista dos planos de Deus. João 8:56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos que viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo
vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também os perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Você cresceu. Louvado seja o nosso Senhor. Não permita, meu amado irmão, minha amada irmã, que ninguém te desmereça ou te diminua. De aluno, você já passou a mestre. Você continua aprendendo. Mas você já consegue falar da verdade de Deus e ser luz para esse mundo de trevas. O ato de revelar Deus para o mundo, de pregar a palavra de Deus, tem um alto preço. O custo é alto, meus irmãos, mas o benefício é bem maior, porque é um investimento na nossa vida eterna. O viver santo, meus irmãos, sempre causará incômodo e desconforto em algumas pessoas, principalmente as que seguem os caminhos do mundo. Mas não temas perseguições, meus irmãos. O perseguidor, ainda que não saiba, também precisa do Senhor. Os apóstolos de Jesus também sofreram perseguições, e muitas, principalmente Paulo, que ensinava o novo pacto da graça, que ele recebeu diretamente do Senhor Jesus. O Senhor nos advertiu das dificuldades, mas esclareceu também que o Espírito Santo intercede por nós. 2 Timóteo 3:10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Hebreus 11:36. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Você cresceu, e foi pela mão do nosso Senhor. Não aceite mais aio, meu amado irmão, minha amada irmã. Você não precisa mais de aio. Não sabe o que é aio? Essa eu deixo para você pesquisar na Bíblia. Você deixou a lei de Moisés e agora está debaixo da graça de Jesus, vivendo pela fé
e convertido ao Jesus ressuscitado e glorificado, vivendo o verdadeiro e único Evangelho. E ninguém, nem nada, consegue te afastar do amor de Deus. Jesus abençoou, meus amados, a todos os que padecem injustiça neste mundo, os que buscam o crescimento espiritual, os que choram, os mansos, os que têm sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição por causa do Evangelho. Exulte, meu amado irmão, e alegre o teu coração, porque grande será o teu galardão nos céus. E que isso sirva de motivação para que você dê o teu melhor na obra de Deus. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Mateus 5, 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glórias a Deus. Meus irmãos, como dissemos anteriormente, nesta vida aprendemos durante todo o tempo. Um certo dia, quando eu realizava trabalhos de consultoria empresarial, eu ouvi de um consultor muito experiente, mas especialista em outro tipo de trabalho, que não é o meu. Quando nós estávamos em uma visita a uma grande empresa, onde ele havia anteriormente prestado serviço, eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci. E olha que já se vão mais de 30 anos. Não foi uma frase bíblica, meus amados, muito embora ela contenha um fundamento bíblico, porque contempla uma verdade da palavra de Deus. Também, esse senhor não era uma pessoa convertida na época, e eu também não. E ele era uma pessoa, assim, excêntrica, e tinha conceitos muito fortes dentro da sua experiência, e com muita sabedoria, experiência de vida, como vocês irão ver. Nós estávamos em um almoço com um grupo de diretores e gerentes daquela empresa cliente dele, quando em um momento chegou uma outra pessoa e se aproximou da nossa mesa. E aqueles diretores e gerentes, naturalmente, cumprimentaram e voltaram as suas atenções para aquele recém-chegado. Então esse consultor, quase que imediatamente,
disse assim: bem, senhores, com licença, nós estamos indo. Eu me surpreendi muito com o comportamento dele, até porque eu não havia nem terminado de comer e a comida era muito boa. Mas não me restou opção senão segui-lo, porque ele já era conhecido na empresa e eu, naquela ocasião, não. Ao sairmos, eu perguntei: o que foi que houve que você interrompeu o nosso almoço? Ele me respondeu assim: você percebeu que eu era o centro da atenção deles e eles tiraram o foco de mim quando chegou aquela outra pessoa? Eu disse: sim, mas ele também era conhecido deles e eles o estavam cumprimentando. Aí ele me respondeu assim: não importa, quando a tua estrela não estiver brilhando, mude ela de lugar. Essa frase foi marcante para mim, meus irmãos. Porque efetivamente nós somos sal e luz neste mundo. E se somos sal, temos que dar sabor a esta vida. E se somos luz, temos que brilhar. E brilhar o tempo todo. E como conseguir ser sal e luz? Apresentando as verdades de Deus e apresentando o amor de Deus ao mundo. Não apenas na teoria, mas também na prática. Se não brilhamos aqui, sacudimos o pó dos nossos pés e vamos para outro lugar, onde o nosso brilho se manifeste com intensidade. Nunca nos esqueçamos, meus amados irmãos, de que a palavra de Deus não é para todos, tampouco a salvação eterna. Eu cresci, você cresceu, graças ao nosso bom Deus. E hoje somos filhos, representantes do nosso Senhor Jesus. Muitos se titulam filhos, mas a palavra de Deus diz que os que estão na lei são servos. Agora, não podemos representar fielmente ao nosso Senhor com uma luz fraca e uma luz abafada. Eu cresci, meus amados, em vários aspectos. Há muitos anos atrás, não me via pregando a palavra de Deus, se bem que já tinha a profecia. Agora, se você quer uma prova do meu crescimento, veja, por exemplo, as minhas primeiras mensagens e compare com as atuais. E isso ocorreu em um período de 3 anos. Você também cresceu. A tua luz cresceu contigo. E ainda pode crescer mais. Ela vai crescer mais. Sejamos grandes para o Senhor. Sejamos sal verdadeiro, legítimo, e não o sal insípido. Sejamos luz, mas uma luz intensa, marcante, para que até os que não têm olhos possam ver a Jesus através das nossas vidas e o nosso brilho sobre as vidas de todos os filhos de Deus. Glórias a Deus. Não ouça, meu amado irmão, minha amada irmã, as vozes que tentam negar o teu crescimento. Porque essas não são a voz de Deus. Você não é inferior a ninguém. Se outros conseguiram, você também vai conseguir. O mundo diz: você perdeu. Alguns dizem até: perdeu. Mas Jesus te diz: você cresceu. Você venceu. Louvado seja o nosso Senhor. E quanto a vocês, meus amados irmãos,
que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos, na sequência, apresentando mais uma oportunidade para que vocês se juntem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados, tudo para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, o Deus da graça. Diga glórias a Deus, meu amado irmão. Diga sempre glórias a Deus e graças a Deus, porque é Ele quem nos dá o crescimento. Glórias a Deus. Amém.